Ok. A aula de hoje é para nos aprofundar um pouco mais sobre o estudo de figuras espaciais. Nós já fizemos a revisão trabalhando geometria plana, áreas de figuras planas, semelhança, cálculos de polígonos, transformações, o teorema de Pitágoras e as relações métricas, as razões trigonométricas, o teorema de Tales. Tudo isso a gente fez antes para nos preparar para a geometria espacial. Na quinzena passada, eu coloquei para vocês uma revisão sobre geometria espacial de posição, abordando os poliedros regulares, o estudo do poliedro de Platão e também a relação de Euler. Alguém quer perguntar algo sobre estes assuntos que a gente viu? Pode mandar a pergunta, gente. Ninguém vai perguntar. Além disso, a gente fez uma atividade semana passada que vocês me pediram, mesmo sendo na terça-feira feriado, combinaram que eu mandaria, eu mandei, passou uma semana do prazo, já venceu o prazo, eu já mandei a correção, mas mesmo assim eu ainda recebo para preencher a planilha. A planilha de participação será preenchida sexta-feira. Então, quem estiver devendo atividades, por favor, devolva. Mas devolva com respostas. Mesmo que vá lá nos vídeos, assista a correção e copie. Mas copie com sua letra, por favor, obrigado. Hoje, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o estudo dos poliedros. Eu não sei até que ponto é que vocês estão lembrados, ou se vocês não estão lembrados, então pode me interromper, fiquem à vontade. Ok, meninos? Tudo bem? Tudo. Beleza. Os poliedros se dividem em dois: prismas e pirâmides. Alguém sabe me dizer a diferença entre esses dois, prismas e pirâmides? Alguém lembra? Os prismas são os sólidos que possuem duas bases. Então, a figura está no espaço. Ela tem duas bases. Ela se apoia em duas dimensões, ó. Base, base. Esse é um prisma. Já as pirâmides, ela possui apenas uma base e a parte de cima dela é uma ponta, que é chamada de vértice. Vejam bem. Para estudar geometria espacial, é necessário a gente rever alguns conceitos básicos. Por exemplo, o que é um polígono, que é a figura que forma tanto o prisma como o pirâmide. A diferença do estudo do poliedro separadamente é porque são sólidos formados por polígonos. Figuras planas, formadas por lados retos. Não tem lado arredondado. São todos retos e fechados. Lembrar dos vértices, que são as pontinhas, né, os cantinhos, que é um ponto em comum a dois lados de um ângulo e dois lados de um polígono, ou a três ou mais arestas de uma figura geométrica espacial. Lembrar também do conceito de aresta, que são as linhas ou os traços, as retas, e o paralelogramo. Por que a gente estuda paralelogramo? O prisma é formado por paralelogramos. Que figura tem esse nome? Todo quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Aí eu trouxe para vocês aqui o prisma mais conhecido, o que a gente mais trabalha, e a gente estuda desde os anos iniciais. Como é o nome desse prisma, gente? Meu nome popular dele, o apelido dele. Cubo, quadrado. Cubo. Cubo. Não pode chamar de quadrado. Por que o cubo não é um quadrado? Porque ele é uma figura tridimensional. O quadrado é uma figura plana e o cubo é tridimensional. Exatamente.
O cubo é tridimensional. Ele possui o A, largura, o B, comprimento, ou o contrário, tanto faz. E o C, altura. Então, ele é tridimensional, tem 3 dimensões. O cubo é a figura espacial formada por 4 quadrados. Aliás, 6 quadrados. A gente aprendeu que ele é a figura de Platão, que ele é um poliedro de Platão, porque ele é regular. Todos os seus lados são iguais, todos os seus ângulos são iguais. E aí eu vou ter no cubo as arestas, ó, que são os tracinhos, os vértices, que são os cantinhos. Esse lado aqui é chamado de face lateral, ó, face lateral, face lateral e face lateral. O cubo tem 4 faces laterais, todas elas quadradas. E a parte de baixo que está verde e a parte de cima que está verde são faces da base, chamada de base. E a base é onde eu posso me apoiar. Então, ele possui 2 bases, as duas iguais, e 4 faces laterais também iguais. Além da base, eu vou ter a aresta da base, que é a que está aqui embaixo, a aresta lateral, que é essa que fica em pé. Até aí, estou falando rápido. Querem me perguntar? Vamos, gente, aproveita. Tem pergunta no chat, galera? Tem não, Cícero. Ok. Daí eu trouxe para vocês os tipos de prismas. São 2 tipos. Os prismas podem se apresentar prisma reto ou prisma oblíquo. Quando é que um prisma é reto? Quando as arestas laterais são perpendiculares à base ou ao plano. Quando elas são retas. Forma um ângulo reto aqui embaixo, prisma reto. Se as arestas laterais forem tortas ou formarem ângulos agudos ou obtusos, então eu vou ter prisma oblíquo. Prisma reto, prisma oblíquo. Só basta lembrar disso. O reto forma ângulo reto com a base, o oblíquo forma ângulos agudos e obtusos. Aqui, alguém quer perguntar? Vamos, gente, participa. Não vão perguntar? Beleza. Aí aqui vem os tipos de prismas retos. Por que que eu vou trabalhar com vocês só os prismas retos? Porque são os mais utilizados. Vocês podem até encontrar em alguma Qual questão do outro que não é reto? oblíquo. Oblíquo. Certo. Beleza? Vocês podem até ver os prismas oblíquos em questões de vestibulares, mas é muito difícil ele aparecer no Enem, a não ser que seja a projeção ortogonal. A projeção ortogonal do prisma tal, 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 você já sabe que é a figura que vai ficar na base. Qual formato vai ficar embaixo? É necessário aprender os nomes matemáticos, né? A nomenclatura. Daí, a gente vai estudar os prismas retos. O prisma ganhou o nome da base. Primeira coisa, se a base for um triângulo, prisma de base triangular. Se for um quadrilátero, prisma de base quadrada, retangular, dependendo do tipo da base. Agora, observem que as faces laterais de qualquer prisma é sempre retangulares, ou seja, paralelogramos também. Alguém quer perguntar aí, gente? Eu gostaria que vocês visualizassem direitinho as figuras e começassem a fazer suas perguntas. Vamos, gente. Dúvida, galera? Eu tô lendo a imagem. Então, tipo, se no prisma, nos prismas retos, as bases laterais são retângulos, tipo, em todos, né? Mas é, tipo,
tem que ser retangular ou pode, por exemplo, ser um quadrado, por exemplo? Tipo, com os lados iguais, sem serem alongados. Repete para mim, por favor, Vanildo. Tipo, no caso dos retos, dos prismas retos, eles têm, quer dizer, eles têm que ter as laterais retangulares, mas tipo, é só retangular ou pode ser, tipo, por exemplo, quadrado, O com quadrado é um os lados iguais? retângulo. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Tudo bem? Por exemplo, o cubo, a face lateral do cubo é o quê? É um quadrado. Tá certo? Tá ecoando, né, minha gente? Eu não sei o que eu fiz aqui para estar ecoando. Jesus. Vejam agora. Tá. Eu apertei em algum lugar que eu não deveria ter apertado. Já parou o eco, Cícera. Oi? Já parou o eco. Tá. Mas aqui ainda está ecoando. Eu vou Acho que é tentar por ter assim dois mesmo. aparelhos ligados, Cícera. É, pode ser. Desculpa aí, gente. É que eu precisei dar uma força ali para Daniel para resolver um problema das fotos. Voltando. As bases dão nome ao prisma. Se o prisma tem base pentagonal, prisma de base pentagonal. Se for um hexágono, prisma de base hexagonal. Onde eu vou ter 2 bases hexagonais e 6 retângulos. Porque o número de faces laterais é o mesmo número de lados do polígono da base. Se aqui tem 5 lados, eu vou ter 5 retângulos laterais. Se aqui tem 4, eu vou ter 4. Se aqui tem 3, eu vou ter 3. Se tiver 20, eu vou ter 20 retângulos. Até aí está muito rápido. Não, Pode seguir. tá indo bem. Prossiga. Olha aí, gente. Quando o polígono é reto, suas bases são polígonos regulares, então o prisma também é chamado de regular. Certo? Qual é a definição de um polígono regular ou de um prisma regular? É que quando seus polígonos são regulares. Daqui vem a planificação de um prisma. O que é planificar? É desmanchar, abrir a caixa. Faz de conta que você já vai pegar uma caixa de remédio e desmanchar ela. O que, que você vai encontrar? Por exemplo, no prisma de base triangular, o que é que eu vou ter? 2 triângulos iguais e 3 retângulos. Não necessariamente iguais os retângulos. Eles podem ter dimensões diferentes. Aqui eu vou ter a planificação de um prisma de base pentagonal. Então, eu vou ter 2 pentágonos e 5 retângulos. Se eu quero calcular a área, como é que eu faço para calcular a área da base? Eu calculo a área do triângulo. Aí, a área da face lateral, eu calculo a área dos retângulos. E a área total vai ser as 2 bases mais a área lateral. Esse AL aqui é a área lateral. E o AB é a área da base. Como a figura é um prisma, então a área total, quando eu desmanchar a figura, eu vou ter a área lateral mais 2 áreas da base. E aí? Meninos, isso é sério. Cadê vocês? Vão ficar mudo? Ok, muito bem. Olha aí, terceira série. Se este polígono, esse prisma, for formado de polígonos regulares, então a área lateral pode ser calculada assim, multiplicando o número de faces. Por exemplo, eu tenho um retângulo 3 por 4. Esse Cícera, aqui também é 3 por 4. Diga.
Embaixo, nesse primeiro A, isso é um I, é? Esse tracinho? Aqui, Uhum. área lateral. L. Certo, certo, entendi. Área da base, AB. E esse Área T é a lateral, área total? AL. Área total da figura toda. Certo? Se por acaso eu tiver, por exemplo, essa caixa aqui, é uma caixa 3x4, a largura desse retângulo. Então aqui, 3 vezes 4, 12. A área lateral vai ser 12, 12, 12, 12. Então vai ser o quê? 4 vezes 12. Então, número vezes 12. 4 vezes 12, 48. Aí se eu disser que esse aqui é 3 e 4, né? Porque vai ser as mesmas dimensões. 3 vezes 4, 12. Então, a área da base é 12 também, né? Por coincidência. E aqui também. Então, eles vão ser todos iguais. Cadê as dúvidas? Vão ficar calados? Tudo bem. Aí, o que a gente vai ter que aprender no prisma? O prisma, vocês vão precisar calcular o seguinte. Área lateral, que é o número de face multiplicada pelas áreas. A área total, que é a área lateral mais duas áreas da base. E o mais importante de todos, que é o que mais é cobrado, o volume da figura. Como é que eu faço para encontrar o volume de qualquer prisma? Eu calculo a área da base e multiplico pela altura. Que é o que a gente fazia antes, o paralelepípedo, por exemplo, eu falava para vocês, uma caixa d'água tem dimensão 2 por 1 por 1. Então, multiplico 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 metros cúbicos de água. É só calcular a área da base e multiplicar pela altura. Por que a gente faz isso, professora? Porque nem sempre vai ser um quadrilátero. Faz de conta que aqui é um pentágono. Então, tem que fazer a área do pentágono e multiplicar pela altura. O que vocês acham? Gente, eu queria que vocês falassem. Vamos, terceiro B, terceiro A, participa. Isso aqui é muito cobrado. Não vão perguntar? Vai ter algum exemplo de questão nessa aula ainda? Vai sim. Certo. Eu gostaria muito de ouvir vocês participando. Muito mesmo. Olha aqui um exemplo. Um prisma reto de base triangular. Tá passando, tá? Tá sim, tá dando pra Prisma ver. reto de base triangular. A altura é 8 centímetros. E as faces laterais e áreas, respectivamente, são iguais a 120, 120, 144. A área da base desse prisma ele quer saber só a área desse prisma aqui, ó. Só dessa base aqui. Quem é a base? O triângulo. Volta o slide, por favor. Voltar o slide? É, pra ver a fórmula. Da área da base? É porque Sim. assim, Ivanildo, cada figura tem a sua fórmula diferente. Ah, verdade, né? Aí você vai ter que lembrar, por isso foi que a gente estudou antes. Você vai ter que lembrar a área do triângulo, a área do trapézio, a área do quadrilátero, do pentágono, do hexágono, de todo mundo agora. Por exemplo, essa questão aqui, eu vou precisar da área da base. Quem é a área da minha base? Aí ele disse assim, ó. Se esta figura aqui mede 120 e esta outra mede 120 e aqui 144, quais são as dimensões? Ele disse que a altura é 8. Se essa altura aqui mede 8, para eu encontrar esta medida aqui, ó, basta eu dividir. Vou lá para o quadro, ver se vocês conseguem olhar o quadro. Vamos ver se eu vou lá para o quadro. Vocês precisam agora colocar a câmera de vocês na minha conta que está virada para o quadro e tentar aumentar o tamanho dela. Dá para me ver aqui?
Dá sim, Cícera. Pronto. Sim. Pronto. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 retângulos. A lateral dele é 3 retângulos. Eu vou abrir a caixa, tá? Tá aqui a caixa aberta. 1, 2, 3. A base é um triângulo. Vou colocar o triângulo aqui. E eu errei, eu deveria ter trago vocês aqui, pelo menos 2 alunos. Foi um erro meu. Ó, ele disse que esta área aqui é 120, que esta área aqui é 144 e que esta área aqui é 120. Todas elas estão na mesma unidade de medida, centímetros quadrados. E falou que esse lado mede 8. Aí, nós vamos dar nome aos lados. Vou chamar esse lado aqui, acho que ele chamou de B e de C. Foi. Chamou esse lado de B e esse lado de A. Então, isso aqui também é A. Por quê? Se as áreas são iguais, esse lado é igual a este lado. Tá dando para ver direitinho, gente, a imagem? Tá sim, Cícera. Ok. Então, vamos lá. Essa figura não é um retângulo? Como é a área do retângulo? A área do retângulo é a base pela altura. Então, eu vou começar aqui, com este retângulo. A minha primeira área é 120. A base eu não sei, estou chamando de A. E a altura é 8. Então, 8A é igual a 120. Logo, A é 120 dividido por 8. Vendo aí? Então, A é igual a 15. Eu já sei que vai ter um lado aqui que é 15. Se esse A é 15, o outro A também é 15. Então, esse aqui também vai ser 15. Falta eu descobrir o valor de B. Eu vou pela mesma relação. A área do retângulo é a base pela altura. A área desse retângulo é 144. Minha base, eu não sei, chamo de B. E a altura é 8. Então, 8B é igual a 144. Logo, B é 144 dividido por 8. B é igual a 18. Mas nada disso responde à minha questão, só sei que isso aqui é 18. Eu preciso da área da base. Tem alguma pergunta no chat? Estou indo rápido, cadê vocês? Tá de boa? Não tem pergunta não, Cícera. De boa, Ok. Cícera. Tá de boa. Então, eu preciso da área do triângulo. Aí lá vem um negócio. A área do triângulo é a base pela altura. Quando? Quando eu conheço a base e a altura. Nesse aqui, você não conhece a altura. Você até pode... Aí você vai usar Pitágoras para descobrir a altura. Pitágoras, muito bem, pode. Ou pode usar a fórmula de Heron. Quem está lembrado da fórmula de Heron? Oi? A altura não é 8, não? A do triângulo não é. É a altura do prisma. Ah, certo. Tá cortando um pouquinho do triângulo, Cícera. Pelo menos aqui. Tá cortando? Cortando o triângulo? Aqui tá cortando um pedacinho do triângulo. Quase a Não tá metade. cortando, não. É porque tá com o celular, não tá? É, eu tô com o celular. Aí fica Só que eu foda tentei pra mudar e dar né? zoom, mas não vai. Só fica assim. Ah. Como é cortando, gente? A imagem... Assim? É, agora dá pra ver. Obrigada. Pronto. Então, essa altura eu não tenho. Aí você pode fazer pela fórmula de Heron. Ou pode ir pelo teorema de Pitágoras. Como é a fórmula de Heron? Vou só colocar aqui, viu? Para vocês fazerem depois. Quem não está lembrado, toda vez que eu tiver um triângulo para calcular a área dele, onde eu souber as medidas dos lados, eu aplico a fórmula de Heron, matemática de geometria plana, lá do meu 8º ano, que é a fórmula do semiperímetro. Você soma 15 mais 15 mais 18 e divide para 2. Então, é 15 mais 15 mais 18 dividido para 2. O semiperímetro é 30 mais 18. 48 dividido para 2, 24.
Aí qual é a fórmula de Heron, professora? A área do triângulo é igual à raiz. Quem está lembrado disso aqui? Gente, quem lembra disso aqui? Ninguém? De P, quem multiplica P menos A, quem multiplica P menos B, quem multiplica P menos C. Tudo na raiz. Lembrei Estão lembrados agora disso dessa aqui? parte. Dessa parte eu lembrei agora. Pronto. Depois que Aí explicou assim, estou dizendo que não lembram. Então anotem no caderno. Revisar a área do triângulo pela fórmula de Heron. Quando é que eu utilizo? Quando eu não sei a medida da altura do triângulo e tenho a medida somente dos lados. Tudo bem? tudo. Aqui vocês vão só substituir para fazer, ó. Eu não vou terminar, eu vou deixar para vocês fazerem. Na próxima aula a gente fala sobre. Quem é o semiperímetro? 24. Que multiplica 24 menos A. Então vamos chamar 18 de A. Tanto faz, qualquer lado pode ser A. 24 menos 18. Que multiplica 24 menos 15. Que multiplica 24 menos 15. Aí você subtrai e extrai a raiz. E vai encontrar a resposta. Eu vou deixar aqui para vocês terminarem. Caio falou que prefere Pitágoras. Então, arma aí o de Pitágoras também, para deixar os dois tipos. Teorema de Pitágoras, ok. Muito bem, gostei de vocês me ajudarem. Por favor, gente, que eu estou me sentindo muito só. Então, aqui eu vou fazer o triângulo novamente e vou pela fórmula de Pitágoras. Não importa a maneira de que eu vou chegar na resposta, eu quero saber se eu chego lá. Tá aqui, eu imagino uma linha onde ela seja ortogonal, não estou com ortogonal na minha cabeça, perpendicular. Esse lado é 15, eu quero a altura. Então, aqui é 4 e aqui é 4, porque 4 mais 4, desculpa, minha gente, é 9. Eu estou vendo 8. 9 mais 9, 18. Aí você vai fazer assim, ó, 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais h ao quadrado. Aí você acha essa altura e multiplica por 18. Pronto. Duas maneiras de resolver. Se Tá o dando para 18 enxergar o quadro? se o 18 fosse um número ímpar, não teria como fazer? Como assim? Não entendi. Porque tu não dividiu o 18 e ficou 9, 9. Aí ficou 9 ao quadrado. Sim. Se for um número ímpar, vai dar decimal, filho. Vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Ah, entendo. Tá bom? Eu vou continuar, gente, porque a gente já vai em 40 minutos da aula. Tudo bem? Vou deixar aí, na próxima aula a gente continua. A gente volta. Alguém mais vai fazer alguma pergunta em relação a isso aí? Bom, aqui eu coloquei, só para vocês visualizarem, não é muito utilizado, não. Mas é preciso a gente conhecer. A gente tem que conhecer o que é bom e o que é ruim, né? De tudo um pouco. E saber escolher o que é que a gente vai seguir. Ó, vocês têm aqui a diagonal de um paralelepípedo ou de um prisma de base retangular. Essa diagonal, ela faz um corte. É como se fosse fatiar, dividir a figura assim em partes, em bandas, na medalha. Essa diagonal, ela possui o Dzão e o Dzinho. Esse Dzinho aqui é a diagonal da base. Você calcula ele também pelo Teorema de Pitágoras. Quase tudo aqui vai ao Teorema de Pitágoras. Eu peço desculpa por estar manchado, mas eu vou colocar no quadro a formulinha para vocês copiarem aí no caderninho de vocês. Também dizer para vocês que eu estou muito feliz que nós vamos ter 2 aulas germinadas. Aí a gente vai poder tirar nossas dúvidas, porque está muito puxado. Eu também não sei qual foi o colega que falou para mim que não lembra de nada de como trabalhar o cilindro e o cone. E toda prova do Enem tem cilindro e tem cone. Então não tem como escapar, não. Vamos lá. O Dzinho que está aí, né? Essa parte do paralelepípedo, desse Dzinho, vai ser um triângulo aqui. Ele está aqui, o Dzinho.
Nessa parte de baixo eu vou ter o A e aqui o B. Então, para encontrar a diagonal da base, eu vou dividir o retângulo em 2 triângulos. E aí eu vou ter, ó, D quadrado, Dzinho quadrado, é A quadrado mais B quadrado. Esta é a fórmula para calcular a diagonal da base do paralelepípedo. Aí tá manchado, eu tô fazendo aqui. Já o Dzão, que é a diagonal do prisma, anotem, Dzão aí é a diagonal do prisma. É o corte para dividir o sólido. É como se eu pegasse um queijo e fatiasse ele dessa forma. E aí nós vamos ter aqui, ó, o Dzão aqui, né? E aí a parte de baixo desse cateto vai ser o Dzinho, que está, e o outro cateto é o Czinho. Então, a diagonal do prisma vai ser igual diagonal ao quadrado, diagonal pequenininha ao quadrado, mais C ao quadrado. E aí, querem me perguntar? Se eu pedir a vocês para participarem, vocês podem participar, por favor? Ok. Só isso? Ok. Muito bem. Vocês Uma estão lembrando pergunta. disso? Vocês lembram que vocês estudaram isso ano passado? Sejam sinceros comigo. Lembram disso? Ou não? Ok, muito obrigada. Aí vem o seguinte, além do prisma, o cubo tem do mesmo jeito. Olha aí o cubo. Neste cubo, nós vamos ter também a diagonal do cubo e a diagonal da base. Que a gente também pode calcular. Agora, como eu falei para vocês, em relação às diagonais, vocês não vão ser cobrados nas provas externas, é muito difícil aparecer, então não precisa se preocupar com tanta fórmula. Só quero dizer para vocês que essa fórmula aqui, nenhuma é alheia a nós. Por quê? Se eu tenho um quadrado na base, a diagonal de um quadrado vai ser sempre dada por aresta raiz de 2. E se eu tenho a diagonal do cubo, onde todas as faces são iguais, aresta raiz de 3. E o volume do cubo? O volume do cubo do mesmo jeito, ó, é a área da base pela altura. Eu vou ter aqui, ó, A vezes A ao quadrado e multiplico pelo outro A, então A ao cubo. Até aqui alguém quer perguntar? Gente, é importante que vocês participem. Não? Tudo bem. Tudo ok, Cecília, pode prosseguir. Ok. Aí vem o prisma, a pirâmide. Qual é a diferença entre prismas e pirâmides? Olha ela aí. Essa daqui é a mais conhecida, é a barraca de acampamento. A gente estuda também desde as séries iniciais. Essas pirâmides, ela tem por especialidade a ponta, que é chamada de vértice. Cada pirâmide também tem o nome da sua base. Nesse caso, é um quadrado, então, pirâmide de base quadrada. Alguém quer perguntar? Alguém Esses poderia me estudos dizer qual é a maior da diferença? pirâmide, por exemplo, esses cálculos, as coisas de pirâmide, de geometria, é muito usado na engenharia civil? Claro. Principalmente, imagina a torre da igreja Menino Deus. Aquela torre, ela possui um prisma e uma pirâmide em cima. As construções de prédios, desenhos, arquitetura, todas elas você vai precisar da geometria espacial. Vejam bem, gente. A diferença entre um prisma e uma pirâmide é que na pirâmide as faces laterais são formadas por triângulos. E o encontro desses triângulos é todos no vértice da pirâmide. Alguém quer perguntar?
Posso continuar, né? Muito bem. A diferença é que, tipo, no caso dos triângulos, das pirâmides, só existe uma base. Tá certo? Isso mesmo. A pirâmide só tem uma base. O nome da pirâmide é o nome da base. As faces laterais são todas triangulares. Para calcular a área de uma face lateral, eu calculo a área do triângulo. Aí vem, quais são as fórmulas das áreas do triângulo? Se eu conhecer, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Se eu não conhecer as medidas dos lados, eu vou pelo semiperímetro, que é a fórmula de Heron. Se for um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. E se eu não lembrar de nada disso, eu me recorro do meu amigo Pitágoras. Se socorra dele, que ele nunca vai abandonar vocês. O Pitágoras vai estar sempre, sempre na vida de vocês. Ó, observem essa pirâmide que tem aí. A face lateral dela é um triângulo. A base dela é um quadrado. Se a base é um quadrado, isso quer dizer que todos os triângulos vão ter a mesma área. São quantos triângulos? São 4 triângulos. Então, a área lateral vai ser igual a 4 vezes a área desse triângulo. Então, cálculo de 1, multiplico por 4. Vamos dar nome aos bois. Digamos que eu vou ter aqui o quadrado mais básico do mundo. Eu vou dizer que meu quadrado tem lado 4. 4 centímetros. E vou dizer que a minha aresta aqui mede, vamos lá, Cícera, 6 centímetros. Aí eu quero a área lateral. Então, como é que eu vou calcular a área dessa face? Eu vou fazer aqui, ó, a projeção. Vou calcular a minha altura. Se aqui é 4, então aqui é 2 e aqui é 2. Me socorro do meu amigo Pitágoras. E o meu amigo Pitágoras vai me dizer o seguinte. Que 6 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Se eu estiver rápida, manda eu parar, pelo amor do pai. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 2 ao quadrado, 4. H ao quadrado. Então, h ao quadrado é 36 menos 4. H ao quadrado é 32. Então, H é a raiz de 32. Aliás, vem a dor de cabeça dos alunos do terceiro ano. Decomposição. Eu não sei a raiz de 32. Eu tenho aqui 32. Desmanche. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. A minha raiz é par, índice par. Então, agrupa de 2 em 2. Eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Quem é a raiz de 32? É a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Cícera, Toda vez que eu tiver. Aí onde tu tá fazendo essa parte, essa conta aí, não tá aparecendo. Baixa um pouquinho a câmera. Pronto. Toda vez que eu tiver o expoente igual ao índice, eu extraio a raiz. Raiz de 4, 2. Raiz de 4, 2. Raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Então, minha altura é 4, raiz de 2 centímetros. Eu fiz tudo isso para achar essa altura aqui. Então, isso quer dizer que o teorema de Pitágoras vai caminhar com vocês para o resto da vida. 4 raiz de 2. Pronto. Agora nós vamos calcular a área lateral. Quantos triângulos tem, galera? 4. Então, é 4 vezes a área do triângulo. 4 vezes a base, que é 4, vezes a altura, que foi 4 raiz de 2.
dividido por 2, que a área do triângulo é base vezes altura dividido para 2. Esse 2 eu vou dividir com esse 4 aqui, botar um 2. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2, 32. Raiz de 2 centímetros quadrados. Aqui é a área lateral. Quanto é a área da base? A área da base, a minha base é um quadrado. Tá dando para ver assim? A minha base é um quadrado, então vai ser a área do quadrado. Quanto é a área do quadrado? O lado ao quadrado. Quanto é o lado? 4. 4 ao quadrado, 16 centímetros quadrados. Agora eu quero a área total. A área total vai ser igual à área da base mais a área lateral. Quanto é a área da base? Socorro, 16. 16. A área lateral, 32. Raiz de 2. Agora, cuidado na hora de fazer essas contas aqui. Porque vai ter muita gente que vai querer somar 16 mais 32 e não pode. Alguém pode me dizer por que eu não posso somar 16 mais 32? Porque 32 faz parte da raiz. Exatamente, é um irracional, é um doidão. Aí vocês vão dizer, e vai dar a resposta desse jeito? Não, tá errado. Se eu colocar desse jeito, tá incompleto. Nunca vocês vão achar um gabarito desse jeito. Alguém pode arriscar como é que eu faço? Tá incompleta a minha resposta. Eu posso colocar o 16 em evidência. 16 que multiplicam. 16 e 16. 16 vezes 1, mais, aí 32 é 16 vezes 2, raiz de 2 centímetros quadrados. Aqui está a área total desta pirâmide que eu inventei. Aí vocês vão dizer, no Enem cai questão assim? Pode cair. Mas com certeza ela vai cair o volume. Como é que tá aí? Porque, tipo, tá meio claro, tá tipo, brilhando o quadro, aí eu só consigo ver 16, aí tem o parênteses, Pode falar. 1 mais 2, 28, é? Isso é um 28, é? Não, Ah, não, 2 raiz de 5. raiz de 2. Essa raiz, ó, 2 raiz de 2. Raiz de 2. Melhorou a visão agora, depois que eu apaguei a luz? Melhorou. Ok. Pronto. Tudo isso para mostrar para vocês como calcula um lado do triângulo, como calcula a área da base, a área lateral, a área total. Aí agora eu vou mostrar a vocês o mais importante de tudo, que é o volume, que é aquele que é mais cobrado. Como é que é o volume de uma pirâmide, professora? O volume da pirâmide é quase igual ao volume do prisma. E aprenda o que eu vou dizer agora. Toda pirâmide cabe a metade do volume do prisma que ela pode ser colocada dentro. Como assim? Repete. Tá. Toda pirâmide tem volume igual a metade do volume do prisma que ela pode ser desenhada dentro. Faz de conta que aqui é um desenho lindo, porque a professora de vocês é uma tragédia no desenho. Ó, esta aqui é para ser uma pirâmide de base quadrada. Ela caberia dentro de um prisma dessa forma aqui, ó. Faz de conta que o que tem aqui é o prisma. Então, o volume da pirâmide, ela vai caber aqui dentro a metade, ela vai entrar a metade. Então, quando você faz isso, o espaço, ela é como se você estivesse fazendo tridimensional. Então, o volume da pirâmide é igual ao volume do prisma dividido por 3. Por que é dividido por 3? Porque quando você coloca ele aqui dentro, esse espaço aqui vai ficar um volume
2, 3. É um terço do volume do prisma. Aí você vai dizer, você tá maluca. Não tô maluca, não. Só basta você imaginar o seguinte. Minha área aqui não é um quadrado? Aqui embaixo não é um quadrado, a base? Então, o volume da pirâmide vai ser igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Essa é a formulinha. Quando é o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Então, se o prisma é a área da base vezes a altura, para a pirâmide eu divido para 3. Porque é como se aqui tivesse um espaço e aqui um espaço. 1, 2, 3. Eu fui clara? Ou não? Fui não? Gente, cadê vocês? Cadê as mensagens? Eu não entendi, não. Quase. Então, lá vou eu de novo. É complicado mesmo, eu reconheço. Olhem essa linha que está no meio aqui. Esta linha é a altura da pirâmide. E esta linha aqui é a altura da face. Quando você preencher esse espaço aqui da pirâmide, este volume que está aqui dentro é uma parte. O que ficou aqui é a outra parte e o que ficou aqui é a outra parte. Então, toda a pirâmide cabe 3 vezes dentro do prisma que eu posso colocar ela dentro. Olha ela aí, mais ou menos como é que é. Pegaram? A gente vai ter mais uma aula na próxima semana para nos aprofundar melhor. Como é que eu faço para calcular esse volume aqui? Só para a gente fechar a aula, viu? Vocês vão precisar saber quanto mede a altura da pirâmide. Que vai ficar aqui no centro, a altura da pirâmide. Essa linha que vai do centro até a extremidade é chamada de apótema da base. Quem está lembrado do apótema? O raio que vai do centro até a extremidade do polígono, onde eu posso inscrever na circunferência. E aí, esta altura aqui, ó, é a altura da pirâmide, o Hzão. Faz de conta que nessa aula que já está acabando, eu digo que o Hzão é igual a 8 centímetros. Aí eu quero o volume desta pirâmide. Quanto é a área da base? Eu preciso de 1/3 da área da base. Eu já tenho a área da base, né, minha gente? Em algum lugar aqui. A área da base aqui, ó. 16. 16. Vezes a altura. Quanto é a altura que eu falei? 8. Eu acho que eu vou colocar um número que pode dividir por 3. Vou colocar aqui um 9. Pronto. 9. O 9 dividir 3. Está multiplicando, vocês podem fazer isso. Você pode dividir logo o volume, ó. 9 dividido para 3, 3. 1 vezes 16, 16. 16 vezes 3, 54. 3 vezes 6, 18. 48 centímetros cúbicos. O que eu quero que vocês lembrem? Área bidimensional. Volume tridimensional. E aí a gente volta na próxima aula, porque infelizmente o nosso tempo já está se acabando. Já acabou, na verdade. Vai fazer frequência, Cícero? Já fez? Sim. Kailane, por favor, faz um print aí das telas para mim, por favor. Estou me organizando. Ok, eu peço que não saiam, por favor. Não saiam não, gente.